Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui pra gente desenrolar mais um tema maneiraço, a calorimetria, certo? E vou começar falando sobre equilíbrio térmico e as trocas de calor, tá ok? Então, a gente sempre fala de calorimetria, né? Pensando assim, eu não posso relacionar calor com quente, né? Pois é verdade. Mas muitas vezes a gente não sabe o porquê que isso não pode acontecer, né? Então agora a gente vai relacionar de uma vez por todas. Quando a gente fala de metria, a gente está falando de medida, né? Quantificar e tal. E a gente vai quantificar então o quê? Calor. Show. Agora, o que é o calor mesmo, hein? Olha só, calor, a gente vai relacionar o termo físico, calor, não simplesmente a quente. A gente vai saber, inclusive, quando eu posso associar esse calor ao quente e tudo mais. Mas calor, por definição, é energia térmica em trânsito. E esse trânsito, eu vou pedir para você imaginar desde agora como transferência, tá? Já vou te explicar o porquê. Vamos comigo? Se liga só. Quando eu falo da energia de um sistema, eu tenho um corpo qualquer, né? E esse corpo qualquer, ele vai ser constituído, nós falamos isso já aqui, de partículas. Essas partículas possuem um certo grau de agitação. Esse grau de agitação é a energia térmica, é a energia associada à agitação das partículas, né? Ótimo, perfeito. Só que existem situações em que essa energia que o corpo possui, ela pode ser aumentada ou diminuída. É mesmo, Guto? Como é que isso acontece? Ela pode ser reduzida se ele fornecer parte da energia dele para alguém. E ela pode ser aumentada se ele receber a energia de alguém. Pois bem, como é que isso pode acontecer então? Imagina que nós tenhamos um recipiente aqui, um recipiente esse que ele não é um recipiente qualquer, tá? Ele é um recipiente adiabático, ok? O que é um recipiente adiabático? Ele é um recipiente isolante. Ele dificulta a troca de energia entre o meio... Quase que eu dei a dica, hein? Ele dificulta a troca de energia entre o meio interno e o meio externo. Basicamente, ele vai ser constituído de material isolante. Então, uma caixa térmica, um cooler, né, um isopor e tudo mais, ele vai dificultar essa troca de energia entre o meio externo, a interação do meio interno com o meio externo e tudo mais. E como é que a gente pode entender então essa transferência de energia térmica, o tal do calor? Tu imagina que nós tenhamos aqui dois corpos dentro desse recipiente. Nós vamos ter aqui um corpo A qualquer, e esse corpo A eu vou te dizer que ele está a 50 graus Celsius. Eu medi a temperatura dele antes de jogar aqui, tá? E tem um corpo B também, e esse corpinho B, ele está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Okzão, Guto, entendi. O que tem de calor aí? Calma, ainda nada. Por quê? Eu ainda estou falando simplesmente que a gente está percebendo aqui, ó, que com 10 graus Celsius, com certeza, o corpo B possui uma agitação mais baixa, enquanto o corpo A possui uma agitação mais alta. Essa agitação, galera, associada, obviamente, à energia térmica do cara, tá? 50 graus Celsius, ele está mais agitado, com certeza, possui mais energia do que o cara que está a 10 graus Celsius, tudo bem? Vale lembrar aqui que temperatura constitui a medida em escala do grau de agitação, tá certo? Beleza. Aí o que vai acontecer? Devido ao fato desses caras estarem isolados ali dentro, um olha para o outro e fala assim, poxa, o corpo B fala assim, poxa, eu tô tão menos agitado que você. Aí o corpo A fala para ele, nossa cara, mas eu tô muito agitado. Vem cá, vamos dividir comigo, eu tô hiper bem, hiper para cima, vamos dividir aqui comigo. E aí o corpo A, ele pega uma parte da sua energia, vai pegar uma porção de energia e vai transferir para o corpo B. Não vai ser a energia dele toda, tá? Vai ser uma parte da energia dele, certo? Daí, o que vai acontecer com o B? O B está recebendo energia, Guto. Então, se o B recebe energia, com certeza a agitação térmica dele vai aumentar. Está perdendo energia. Então, você vai poder dizer para mim, olha, Guto, o corpo A
está ganhando energia, está perdendo energia, enquanto o corpo B está ganhando energia. Nossa, energia não se cria, energia não se perde. Energia se transforma ou se transfere. Se o A está perdendo energia, é porque a energia dele está passando para o corpo B. E se o B está aumentando a sua energia, é porque a energia dele é porque ele está recebendo energia de alguém, e esse alguém é o corpo A. Daí, essa porção de energia trocada, eu vou chamar aqui de quantidade de energia. Só que a quantidade de energia trocada. E essa quantidade de energia trocada que tu vai chamar de calor. Por isso, né, tu vai falar que calor é energia térmica em trânsito, a energia que está sendo transferida. Seria mais ou menos assim. Você tem a sua conta bancária, certo? E você tem lá uma grana, ok? Um granão. Showzão. E eu tenho a minha conta bancária. E eu tenho a minha continha. Tudo bem? E aí você, solidário a mim, porque você é meu colega, você é meu amigo, você é minha amiga, você fala assim, ah, Gutinho, poxa, você tá tão na bad, faz o seguinte, toma aqui um dinheirinho para você, olha, eu vou transferir esse dinheiro aqui para você. E aí amanhã na minha conta vai aparecer assim, olha, Guto, você tem mais um dinheirinho, tudo bem? E você, colega, tem menos um dinheirinho. Tudo bem? Quanto que foi trocado entre a gente? Ah, Guto, entre a gente foi trocado um dinheirinho. Esse um dinheirinho que foi trocado é justamente o que eu chamo de calor transferido, que é o valor transferido por você para minha conta. Tudo bem? Então, o calor ele vai ser definido como energia térmica que se transfere do corpo de maior para o de menor temperatura, até o sistema entrar em equilíbrio térmico. Opa! Equilíbrio térmico? É, cara. Por quê? Eu não vou ficar com essa troca de calor acontecendo por toda a minha vida, né? Essa troca de calor, ela vai cessar em algum momento, porque eu não vou poder deixar o A ficar zerado. Tu não vai transferir teu dinheirinho para mim até tua conta ficar zerada. Tu tá me emprestando uma parte, né? E aí essa parte que tu tá me emprestando, ela vai ter um limite. Uma hora ela vai cessar essa troca, né? Essa transferência. Bom, então o que vai rolar? Eu tenho o mesmo recipiente adiabático, continuo tendo o corpo A, só que eu vou representar aqui pra gente agora o momento em que o A vai parar de transferir energia pra gente. Sabe quando isso vai acontecer? Quando, por exemplo, eu tiver aqui o corpo A a 20 graus Celsius e o corpo B também a 20 graus Celsius. Tu já olhou estranho assim? Caraca, Guto fez conta errada. Calma, eu tô aqui, certo? Olha só então. Então, o que aconteceu agora? Os dois atingiram a mesma temperatura. Eu vou poder dizer agora que antes, né, no primeiro cenário, nós tínhamos que a temperatura do A era maior que a temperatura do B. Agora, a temperatura de A e B são iguais. Quando eles atingem a mesma temperatura, eu posso dizer que eles atingiram, então, o mesmo grau de agitação. E se eles atingiram o mesmo grau de agitação, eu posso dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, o equilíbrio térmico é o estado em que os caras atingem o mesmo grau de agitação. E quando isso acontece, tem um bizu muito importante que a gente tem que ficar ligado. Ah, é, Guto, tem um bizu importante? Claro, pô. Tu tá assistindo a sala para pegar bizu importante. Pô, me respeita. Então, olha só. O que você vai ter que ficar atento aqui? Quando eu falar de equilíbrio térmico, tu tá falando que os dois atingiram o mesmo grau de agitação. Só que a gente veio aqui para falar de calor. E o que você viu que era o calor? Era a quantidade de energia que estava sendo transferida de um corpo para outro. Como que essa quantidade de energia, o que motivou essa troca energética? Foi o fato da discrepância dos graus de agitação. Agora os caras têm o mesmo grau de agitação. A agitação do A é igual à agitação do B. Não tem mais motivo para que tenha troca energética entre eles. A partir daí, você vai dizer então que não há troca energética
de energia, né? Troca energética, troca de energia. Portanto, nosso calor vai ser igual a zero. Tudo bem? Essa aqui é a brincadeira do equilíbrio térmico, tá certo? Agora, a gente tem uma nomenclatura para adotar aqui em termos de trabalho, tá? Primeiro você vai dizer o seguinte, olha, se o sistema, Guto, entrar em equilíbrio térmico, tá? Se o tá, claro que tá, Guto, eu já entendi. Quando o meu sistema está em equilíbrio térmico, eu vou poder dizer que a somatória dos calores do meu sistema é igual a zero. Guto, tu botou um que aí? Isso, porque olha só, nós vamos simbolizar o seguinte, o corpo A, ele tinha uma temperatura mais alta e a temperatura dele diminuiu, confere? Então, o corpo A, ele teve uma redução de temperatura, teve uma redução do grau de agitação, justamente porque ele cedeu energia para o B. Quando tu escrever isso, tu vai dizer assim, olha, A cede calor para o B. Como nós vamos representar isso? Calor do A é menor que zero. Em contrapartida, nós vamos poder dizer que B recebeu calor. Vou botar só assim, vou melhorar ali em cima, que a gente vai ganhar um espacinho para o outro lado ali. Então, o que acontece? Algebricamente, a gente vai dizer que quando eu tiver uma quantidade de calor negativa, é porque esse calor foi cedido, ok? E quando eu tiver uma quantidade de calor negativa, é porque eu cedi calor. Eu estou virando trocado, mas vamos consertar. Aqui, ó. O calor do A foi recebido. A energia térmica foi recebida por ele. Então, o calor dele é positivo. E o do B, negativo. Com isso, você vai poder dizer o seguinte. Eu não tenho mais calor. Por quê? Eu entrei em equilíbrio térmico. Então, nesse momento, não há calor. Não há troca energética. E aí você vai poder escrever a seguinte equação. Pensa comigo. Olha só. O calor que o A perdeu é igualzinho ao calor que o B, recebeu. Então, menos calor de A é igual a mais calor de B. Sendo assim, eu vou poder dizer o seguinte, se eu pegar esse Azinho negativo desse lado e jogar para o outro lado, eu vou ficar assim, que zero é igual ao calor de B mais o calor de A. Sempre que isso acontecer é porque eu não tenho mais calor. Se eu não tenho mais calor, eu não tenho troca. Tudo bem? Agora uma coisa que a galera sempre me questiona. Guto, olha só, a temperatura do A era 50. A temperatura do B era 10. Se eu pegar para falar da temperatura de equilíbrio térmico, não seria igual a 50 mais 10 e dividiria para os dois, que eu vou achar 60 graus, dividido por 2, que daria 30 graus Celsius. Para com isso. Desconjura. O sangue de Jesus tem poder. Não sofra desse mal. Tá ok? Isso aqui é conversa fiada. Tu tá pedindo para se ferrar lá na frente. Tá ok? Existe uma condição que isso pode acontecer. Apenas uma. Então você vai ter que pensar comigo o seguinte. Guto, é verdade que se eu tiver uma piscina e eu cheguei lá na piscina, fui dar um mergulho, tá 10 graus Celsius a água, Guto. Tá muito frio. Então eu vou tomar um café. Aí eu cheguei aqui com uma porção de café. Uma xícara de café. E a minha xícara de café tá a 60 graus Celsius. Espera lá. 50 graus Celsius. Vamos botar 50 graus Celsius para tu pensar no mesmo dinamismo ali. Se eu botar aqui 50 graus Celsius, Guto, a minha temperatura de equilíbrio, se eu jogar o café dentro da piscina,
A piscina vai ficar em equilíbrio térmico a 30 graus Celsius? Tu vai conseguir tomar um banho quente? Fala sério. Me respeita. Eu estou aqui contigo. Eu tenho que pensar que existem fatores que interferem na troca de calor. Tá ok? E esses fatores vão estar associados à massa das substâncias, vão estar associados ao tipo de substância. E claro, teu pensamento não está de todo errado. Também depende da temperatura inicial de cada um. Tá ok? E você vai ver que existem ainda alguns casos que vai depender do estado físico da matéria. Tudo bem? Mas isso a gente só vai ver daqui mais um pouco. Então, se tu curtiu, cola comigo. Vamos juntão, porque você sabe, me respeita. A física é linda. Tamo junto. Beijo.